Saudações, amigos ouvintes da Palavra de Deus. Quero trazer uma palavra, um vídeo que certamente vai abençoar a tua vida, querido. Vai edificar, acrescentando fé ao teu coração. E eu peço que você, por favor, compartilhe esse vídeo, querido, porque essa mensagem precisa alcançar o maior número de pessoas. E você e eu, nós somos colaboradores em Deus, para que as pessoas ouçam esta palavra, que possam, para abençoar suas vidas. Se inscreva no canal também e deixe seu like aí, compartilhe com seus amigos, colegas, grupos de WhatsApp, grupo de Facebook, enfim, importa que esta palavra seja pregada e nós somos parceiros em Deus nessa empreitada. Eu quero ler para nós nessa manhã, nesse dia, Gênesis 18, 22, que diz: então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor e, aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Amém. O amor de Deus não tem medidas. Não existe que Deus ama mais A ou B, ciclano ou fulano. O mesmo amor que Deus tinha com Paulo, o apóstolo Paulo, tem para comigo e com você. O mesmo amor que Deus tem por mim e por você, tem também para aquele maior facínora que existe na terra. Ou seja, Deus ama a todos incondicionalmente e ama sem medidas. Mas existem níveis de relacionamentos com Deus. Nós conhecemos a Deus, conhecemos a sua palavra, andamos em sua presença, mas os níveis de relacionamentos não é vindo de baixo para cima, mas sim de cima. Não é vindo de cima para baixo, mas ele é vindo de baixo para cima. Ou seja, o nível de relacionamento começa conosco. Nós vamos determinar qual o nível de relacionamento que temos para com Deus. Você vê homens de Deus aí, Abraão, Isaac, Jacó, Isaías, Elias, eram homens que tiveram profunda experiência com Deus, mas Deus chamou Abraão de amigo. Porque, veja bem, esse versículo que nós lemos diz que Abraão permaneceu ainda na presença de Deus. Deus tinha um plano, um propósito. Deus colocou no seu coração em destruir Sodoma e Gomorra devido à imoralidade que havia naquele local, pecado exacerbado. E Deus resolveu destruir. Mas lá em Sodoma morava um parente chegado a Abraão, Ló, seu sobrinho. Lá moravam. E Deus falou: não vou ocultar de Abraão o que eu vou fazer. Tendo em vista que farei dele uma grande nação, então eu vou revelar para Abraão. E Deus chega aqueles homens diante da casa de Abraão, diz que ele vai ter um filho, e tem uma conversa ali. E quando Abraão encaminha aqueles homens para a saída, para ir para Sodoma e Gomorra, diz a Bíblia que eles foram para Sodoma e Gomorra, e Abraão permaneceu na presença de Deus. Sabe, queridos, eu e você quem determinamos o nosso nível de relacionamento com Deus. Como eu vou ter um nível de relacionamento com Deus se eu faço uma oração esporádica? Se eu vou à casa de Deus algumas vezes? Ou se eu vivo uma vida fora qualquer, enfim. Eu tenho um vídeo no canal aqui que diz que a nossa vida espiritual é construída em nosso lar. E não na igreja, onde vamos orar, ou rezar, ou fazer nosso culto. Sabe, querido, e Abraão, ele tinha uma vida com Deus. A vida de Abraão, desde que ele saiu de Ur dos Caldeus, ela foi pautada na presença, na palavra de Deus, nas orientações de Deus. Aonde Abraão chegava, ele armava o altar de adoração a Deus.
agora estava em Carvalhais do Manre, ali ele fez um altar a Deus, ali apareceu os anjos de Deus para falar-lhes. Quando os anjos foram embora, ele permaneceu. Agora o que me deixa mais abençoado, mais alegre, é que o versículo 23 diz, 22, que ele permaneceu ainda na presença do Senhor, e o 23, e aproximando-se a ele. Ele permaneceu na presença de Deus, agora se aproximou, ou seja, chegou mais perto de Deus, chegou mais junto de Deus. Uma coisa é eu estar na mesa conversando com alguém, outra coisa é eu abraçar esta pessoa. Abraão, querido, é como se tivesse abraçado com Deus. Quando soube da tragédia que estava por acontecer em Sodoma e Gomorra, quando soube que seu sobrinho corria risco de vida, ele se aproximou mais de Deus. E ali conversando com Deus, orando a Deus, passou um tempo na presença de Deus. Sabe, queridos, o que está faltando em mim hoje, e talvez em você também seja isso, estar na presença de Deus e se aproximar mais ainda de Deus. Não basta eu fazer minhas orações, não basta eu ir na minha missa, não basta eu fazer minhas leituras, enfim, tudo isso é bom, mas ainda é pouco. Eu e você precisamos nos aproximar mais de Deus. Deus tem muito para fazer em nós e por nós e através de nós. Deus tem muito que nos revelar, queridos. Deus só não nos revela mais coisas porque nos falta esse nível de relacionamento com Deus. E Deus hoje está buscando, Jesus falou que Deus busca a verdadeiros adoradores. Deus está buscando pessoas, queridos, que não só andem em sua presença, mas que se aproxime dele. E eu e você somos sérios candidatos a isto. Eu tenho minha vida com Deus, você tem tua vida com Deus, mas será que nós nos aproximamos mais de Deus? Por que será que Deus não nos revela grandes coisas? Por que Deus não nos revela seus planos, seus propósitos? Porque, queridos, está faltando em mim e em você é esse se aproximar de Deus. Abraão, ele se aproximou de Deus, começou a orar. E ele falou com Deus que, puxa Deus, tu irá destruir a cidade. Se houver 50 justos. Aí Deus falou, não destruirei. E se 40, também não destruirei. Aí chega um dado momento que Abraão pergunta a Deus, não fará justiça o juiz de toda a terra, destruindo o justo com o injusto? Então, querido, quando Abraão terminou de orar suas orações, Deus se retirou e Abraão voltou para o seu lugar. Ou seja, ele estava na presença de Deus, se aproximou de Deus, fez a sua intercessão, derramou diante de Deus o seu choro, Deus foi embora e ele voltou para o seu lugar. Para onde? Para a presença de Deus. Estava na presença, se aproximou mais ainda. Agora Deus se afasta dele, para de ouvir Deus, de dialogar com Deus. Ou seja, parou de orar nesse momento e voltou para a presença de Deus. Aí diz a Bíblia, querido, que os anjos foram para Sodoma e Gomorra, devido às intercessões de Abraão, o se aproximar de Abraão, ele tira Ló, tira sua família daquela cidade. Aí diz lá no versículo 23, do capítulo 19, saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da paz do Senhor sobre Sodoma e sobre Gomorra. Porque tinha uma cidade na planície chamada Zoar. E quando os anjos foram que destruir, Ló pediu, por favor, deixa eu ir para essa cidade, que é pequena, que é deserta, eu vou ficar lá. Aí os anjos falaram, concordo com isto, vai para lá. Quando Ló saiu da presença de Deus, de Sodoma e Gomorra, diz a Bíblia que Deus destruiu aquela cidade com fogo e enxofre por causa da oração de um homem, porque um homem se aproximou de Deus. Estava na presença, agora se aproxima e ora a Deus. Quem sabe
eu e você não precisamos nos aproximar mais de Deus. Já estamos na presença, agora precisamos se aproximar. É estreitar o nosso relacionamento com Deus. Fazer com que saiamos da presença e nos aproximemos mais. Repito, o amor de Deus é incondicional a todos os homens, mas os níveis de relacionamento somos nós quem construímos com o nosso aproximar de Deus. Então, eu vou ficar só na presença ou vou me aproximar mais? Eu vou ser conhecido como servo de Deus ou vou ser conhecido como amigo de Deus? Tiago fala que Deus chamou Abraão de amigo. E Jesus falou, vós não sois mais meus servos, são amigos. Senhores não revelam o segredo para o servo, mas amigos sim. Então Deus nesta manhã, nesse vídeo, nessa tarde, noite, está buscando pessoas para estreitar o relacionamento com Ele. E esse plano de Deus inclui eu e você. Pense nisto, fique na paz e até uma próxima mensagem, querendo Deus.